Livro de Ezequiel, glória a Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 24, verso 15, que é o tema desta campanha. Eu quero ser objetiva, mas porém quero ser fiel ao texto da campanha. Ezequiel, capítulo 24, verso 15. Bem? 24, 15. Bem, todos acharam? Amém. Glória a Deus. O título vai nos dizer assim: a viuvez de Ezequiel. Versículo 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos seus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as suas lágrimas. Geme em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras o bigode ou o rosto, em outra versão, e não comas o pão que te mandam. Amém? Pode se assentar nesta noite. Glória a Jesus. Texto bastante forte e edificante. Eu confesso para os irmãos que, com o decorrer da campanha, ouvia alguns pregadores, muitos não ficavam muito sobre o tema, e eu entrei mesmo no tema assim que a pastora me fez o convite, e eu vi o quão forte é a campanha, o quão forte é o tema. E se você entender e compreender, o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmar o teu coração, e você vai entender o que o Senhor ele tem para mim e para você dentro desta campanha, Sabemos bem que o Senhor ele é fiel em todo o tempo, assim como a nossa irmã Renata louvou, Se não fosse as mãos dele, eu e você não estaríamos aqui nesta noite, Eu digo isso que ontem, eu estava fazendo uma visita dentro de um CTI, e eu ouvindo hoje a pastora dizer que gosta muito de viver, e ontem eu falei essa frase: eu gosto muito de viver. E eu agradeço a Deus todos os dias pelo fôlego de vida que Ele tem me dado. Você já agradeceu ao Senhor pelo fôlego de vida que Ele tem te dado? E eu entrei naquele CTI, naquele Hospital Salgado Filho. Para muitas pessoas que conhecem, é um hospital de grande porte, mas um hospital que entra todos os tipos de pessoas acidentadas. E ali dentro daquele CTI, tantas pessoas, tantas e mais tantas pessoas lutando para viver. Pessoas ali com um tubo, dependendo daquele tubo para respirar, E ali o Senhor ele palestrou tão grandemente ao meu coração, E ali eu entendi, que muitas das vezes a gente precisa passar por processos, mas processos esses que a mão do Senhor está em todo o tempo sobre as nossas vidas. E mediante a isso, eu fui visitar um tio que está internado, está no CTI, e ali eu levei o azeite, eu até peguei com a Célia, foi no domingo, levei o óleo ungido, e ali a médica disse que ele estava em coma induzido, pedi à médica se eu podia ungir, se eu podia colocar um pouquinho, porque no CTI tem a liturgia dele, não pode muitas coisas, eu super entendo e compreendo, e aí ela deixou pegar uma gazezinha e molhar a boca dele, coloquei um pouquinho do azeite, quando eu coloquei minhas mãos sobre a mente dele, ele abriu os olhos. E quando ele abriu os olhos, ele olhou para mim, eu falei: fica tranquilo que o processo, o Senhor é processo, mas o Senhor está contigo. Eu não sei o que Deus ele vai fazer, mas o Senhor está contigo. E coisa boa, irmãos, é viver na vontade do Senhor Jesus. Coisa boa é entender e compreender o chamado que Deus ele tem sobre as nossas vidas. E coisa boa, melhor ainda, é entender o chamado e exercer aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Vamos à palavra do Senhor. O profeta Ezequiel, profeta esse que acredito que muitos conhecem, profeta esse que foi
em cativo em Babilônia, junto com todas as outras pessoas que também foram, né, naquela medida, né, que os reis estavam, né, levaram Ezequiel, levaram muitos jovens, levaram outras pessoas, né, e agora Ezequiel, exilado em Babilônia, Ezequiel ele está diante de um povo diferente. Ezequiel agora ele está em pessoas com doutrinas diferentes. Ezequiel está no meio de um povo que não adora ao seu Deus. Ezequiel está na Babilônia e está diante de pessoas que não têm aquela fervorosidade em que os cristãos que estavam na sua terra tinham. Ezequiel agora está diante de um povo que tem um costume diferente de adorar, de exaltar o santo nome do Senhor. Pessoas essas que, ao invés de adorar o santo nome do Senhor, são pessoas que usam a idolatria como religião. Pessoas essas que no tempo da Babilônia, ao invés de adorar o Deus vivo, eles idolatram imagem de escultura. E entenda uma coisa, muitas pessoas foram levadas a cativos para a Babilônia. Pessoas essas que entendiam muito bem, compreendiam muito bem o trabalhar de Deus em suas vidas, entendiam o poder e a divindade do Senhor Jesus. Assim como Ezequiel estava no meio de um povo estranho, as pessoas também que foram com ele estavam no meio de um povo estranho. Mas agora o texto e o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu coração que em meio a um povo estranho Ezequiel está, mas aquilo que foi plantado no seu coração continua aceso. Independente da onde a planta dos meus pés pisarem, eu vou continuar adorando aquilo que está ardendo ao meu coração. O povo é estranho, a origem é estranha, mas aquilo que arde ao meu coração faz o meu consciente entender que as imagens estão aqui de escultura, mas o Deus vivo, ele está dentro de mim e ele se revela a mim quando eu preciso falar com ele. Ezequiel entendia isso e precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes os nossos pés pisam em lugares diferentes, em que muitas das vezes a nossa conduta é balanceada pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que se corrompem fácil. Tem pessoas que só de se assentar uma mesa diferente se corrompe, perde a sua essência. Tem pessoas que só de pisar em uma festa, talvez diferente, se corrompe com a sua essência. Mas o Espírito Santo de Deus hoje, ele paira sobre esta casa e te diz: aquilo que eu plantei no teu coração, seja fiel à minha palavra, seja fiel com a sua conduta, porque eu vou fazer na tua vida. Eu sei que é difícil renunciar. Eu sei que é difícil quando você está assentado em uma mesa e as pessoas estão com uma conversa paralela e automaticamente você entende que não é para você estar ali, porque senão você vai se corromper. Mas em meio a tudo, em meio ao povo estranho, de origens estranhas, Ezequiel está na Babilônia, mas Ezequiel está exercendo aquilo que foi colocado em suas mãos. Independente de onde eu estiver
você é lá fora é mais importante do que você é aqui dentro. Porque aqui dentro todo mundo é bonzinho, todo mundo é profeta. Aqui dentro todo mundo fala em língua estranha. Aqui dentro todo mundo roda, todo mundo profetiza. Mas e lá fora, lá dentro do teu quarto, lá dentro do teu trabalho, será que a conduta que você condiz aqui é a conduta que você condiz lá fora? Eu sei que é duro ouvir isso, mas é a palavra do Senhor. E eu vendo o pastor Cláudio, o Senhor palestrando no meu coração à tarde, eu vendo ele agora, ele trazendo a palavra inicial. Ezequiel, ele exerce muito bem o seu chamado, mas são palavras, Ezequiel, ele profetiza com palavras que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir. Palavras essas que são palavras que não amasseiam o ego humano. Palavras essas que vai torcer bicos de muita gente. Palavras essas que muitos pregadores vão mudar aquilo a qual o Espírito Santo colocou ao seu coração para agradar o homem na terra. Mas Ezequiel não está preocupado com isso, porque Ezequiel, ele é profeta, e quem é profeta entende bem aquilo a qual ele foi chamado. E eu vendo, sempre quando eu vejo o pastor Cláudio, eu lembro muito de João Batista. João Batista está no deserto, está pregando, está mandando o povo se arrepender. E o povo no deserto, ninguém torce bico, ninguém fala mal, as pessoas abaixam a cabeça e ouvem e entendem que o Criador, ele está voltando e eles precisam se arrepender. E Ezequiel é isso aqui. Se você ler o texto, você vai entender que Ezequiel, ele é isso aqui. Ezequiel está cativo, mas aquilo que Deus, ele chamou Ezequiel para ser, ele continua sendo em cativeiro. Porque muitas das vezes as pessoas pressionam muito a gente já entrega já a nossa fé e não quer saber mais de Jesus. Às vezes, por uma quantia de dinheiro, você vende a sua essência, vende a sua conduta. Às vezes, por uma conversa, por uma amizade, você larga Jesus. Mas Ezequiel não. Ezequiel, ele está cativo, talvez sendo oprimido por um povo diferente, por doutrinas diferentes, mas a conduta dele continua a mesma. Me trouxeram para cá, mas a minha conduta de profeta vai ser a mesma. A palavra vai ser a mesma. Estou em cativo, mas a palavra vai ser pregada. Me jogaram no calabouço, mas a palavra vai ser pregada. Falaram mal de mim, a palavra vai continuar sendo pregada. Me baniram, me excluíram, a palavra vai continuar sendo pregada. Você não faz parte do grupinho, a palavra vai continuar sendo pregada. E é isso que Ezequiel, ele quer que eu e você entendemos. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, a palavra precisa continuar sendo pregada. Independente de púlpitos, independente de microfone, independente de chamada, independente de cargo eclesiástico, a palavra precisa continuar sendo pregada. Porque tem pessoas que só funcionam com o microfone na mão. Tem pessoas que só funcionam em cima de um púlpito, em cima de um altar, mas lá fora não quer pregar. Eu digo isso porque hoje iniciou um grupo de oração no meu trabalho. Tem eu, evangélica, e tem mais 4 pessoas também, que são evangélicas. E hoje eu ministrei no meu trabalho. Hoje foi me dada a oportunidade e eu ministrei no meu trabalho. Sem microfone, sem plateia, sem altar,
porque o altar quem faz sou eu. E ali eu ministrei, como eu estou aqui para vocês hoje, agora nesse momento. E 2 almas aceitaram a Jesus. E eu entendi o que Ezequiel quis dizer. Independente de onde eu esteja, a palavra precisa ser pregada da mesma forma e da mesma maneira e com a mesma essência que tem dentro de você. Não é porque eu estou longe que a minha essência ela vai mudar. Não é porque eu estou longe que a minha conduta ela vai mudar. A palavra ela é mesma, ela só se renova a cada dia. E agora Ezequiel como profeta, ele está em Babilônia. E ele está em Babilônia, ele está exercendo a função de profeta. Ezequiel é da linhagem de sacerdote. Muitas pessoas acharam que jogando Ezequiel em cativeiro, em cativo a Babilônia, achavam que estavam atrasando o ministério do homem de Deus. Ezequiel está na Babilônia, não vai exercer a função sacerdotal da sua vida. Mas quando Deus ele está no controle, Deus te faz crescer até dentro de um quarto. Quando Deus está no controle, Deus te faz crescer até dentro da sua casa. E Deus me faz entender que Ele não precisa de homem na terra, porque para Ele te exaltar, Ele te exalta e ponto final. O homem pode questionar, o homem pode querer dar veredito, mas a sua chamada depende do Criador. Não é o homem, é o Criador que te chamou. Não é o homem, mas o Espírito Santo de Deus que te chamou. E se a maioria das pessoas entendessem isso, não estariam preocupados com consagrações por aí. E se a maioria das pessoas entendesse isso, não estariam preocupados com o óleo que vai descer na tua cabeça. E quando as pessoas apressadas nisso, enquanto Deus já falou dentro do teu quarto, tem uma chamada com você e ponto final, isso basta. E Ezequiel, para muitos não iria exercer a sua chamada, mas Deus já estava com tudo sob o controle dele. E a sua vida, a sua chamada está tudo sob o controle do Senhor Jesus. Não se preocupe, fica calmo, fique em paz. E agora é um povo de duro coração. São pessoas que estão acostumadas a adorarem a outros deuses. Pessoas essas, que são idólatras, idolatravam muito. E agora Ezequiel está como profeta na cidade. Ezequiel está ali falando, mandando o povo se arrepender, mandando o povo voltar ao arrependimento, mandando o povo voltar às primeiras obras. E eu assim, na minha visão, eu vejo Ezequiel dizendo: olha, tiraram a gente da nossa terra, das nossas origens, mas o Espírito Santo de Deus que estava lá, ele nos acompanha aqui. Então vamos voltar às primeiras obras. Eu sei que vocês estão machucados porque lançaram a gente aqui dentro, mas vamos voltar à nossa essência, porque o mesmo Deus que falava lá, ele continua falando aqui também dentro da Babilônia. O povo é idólatra, mas o Deus dos deuses está também na Babilônia. Mas o povo não queria ouvir. O povo era de duro coração. E o texto vai nos dizer, vocês estudar, se aprofundar, que o povo, eles iam até para o templo. Eles iam para o templo. Mas até o templo, eles idolatravam. Eles, pensa no povo. Eles estavam dentro do templo, mas o seu coração estava longe do Senhor, porque a idolatria entrou de uma forma tenebrosa dentro dos seus corações.
vez para esse ciclo vicioso que o povo levava. Peca, o Senhor perdoa e fica tudo bem. Peca, o Senhor perdoa, fica tudo bem. Mas só que Deus, ele resolve dar um basta na terra. Porque eu aprendi que Deus, ele tem o controle das nossas vidas. Ele vai deixar você ir. Ah, não quero ficar mais na igreja. Vai. Ele vai deixar você ir. Mas na hora certa, ele sabe muito bem como trazer a cada um de nós para perto dele. Ele sabe. Aí, os pregadores Nutella, por aí eu digo assim, vai dizer, não, Deus, ele é amor. Sim, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Brinca com ele para você ver. Meu Deus! Brinca com ele. E desde a minha infância eu ouvi, brinca com o diabo, mas com Deus você não brinca. Aleluia. Isso é sério. Isso é muito sério. E agora o profeta Ezequiel está dizendo ao povo, voltemos às primeiras obras. Se arrepende. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Vamos se arrepender. Vamos se arrepender. E o povo dentro do templo não entendia, não compreendia que o Espírito Santo de Deus estava ali e estava operando. Isso me faz entender que estar não quer dizer ser. Porque muitas das vezes estão assentados dentro do templo, mas não são. Porque o seu coração está totalmente distante. Eu sei que é duro você ouvir isso, mas isso vai amaciar você lá na frente, vai te trazer maturidade e te fazer entender que eu estar assentada aqui dentro do templo não quer dizer que eu seja, mas a minha conduta vai dizer o que eu sou diante do Espírito Santo de Deus. Eu disse uma vez, aqui mesmo na igreja, que eu não preciso mostrar para a pastora que eu sou uma mulher de oração. Não preciso. Eu não preciso mostrar para ninguém aqui que eu sou uma mulher de oração. Mas o meu quarto, ele sabe. Todas as vezes que eu dobro o meu joelho. Porque a palavra é bem clara. Entra no seu quarto em secreto, fecha a tua porta e ora. Não é preciso eu mostrar aqui e lá fora eu não sei aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer que eu seja. Não basta você só chegar e assentar. Você precisa ser, você precisa sentir, você precisa ver. Não é só eu que estou aqui na frente que posso sentir essa presença maravilhosa. O tempo da graça é esse, é livre, você pode sentir, você pode adorar, você pode glorificar, você pode exaltar o santo nome do Senhor. A presença dele não é limitada só aqui no altar. A presença dele se estende diante da igreja e você pode sentir o que a gente sente aqui em cima desse altar. Não precisa de corda para lançar alguém, para entender o que é a presença. Você é livre para sentir a presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. E agora, Deus ele vai falar com o profeta Ezequiel. Mediante a tudo isso que está acontecendo. Como eu disse, o Senhor ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E agora, Deus ele vai falar com Ezequiel. E vai dizer, Ezequiel, filho do homem, eis que as súbitas, e há outras traduções, eis que rapidamente não abri piscar de olhos, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. E eu falei, Senhor, o Senhor ele nos usa como exemplo em muitas coisas. E agora o profeta Ezequiel ele vai entender
e vai fazer somente aquilo que Deus está falando com ele. Porque eu digo difícil, porque servir ao Senhor é difícil. A gente renunciar às nossas vontades e entender a vontade de Deus e fazer aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E agora Ezequiel, entendido, ele vai e ele entende, o Senhor, Ele precisa fazer, o Senhor, Ele precisa agir. E à tarde, o Senhor fala com ele pela manhã, se não me engano, e à tarde, à noitinha quase, o Senhor, Ele leva a esposa de Ezequiel. Perda essa bastante dolorosa, porque ninguém está preparado para perder. Verdade. Ninguém consegue viver um luto sem ficar abatido. Ninguém consegue viver um luto sem chorar. Ninguém consegue viver um luto e achar que está tudo bem. Mas o Senhor, Ele deixou uma ordem para Ezequiel: você vai perder, mas você não vai se lamentar, você não vai viver um luto. Aleluia! Não vai questionar, só obedece. E agora Ezequiel, ele perde a sua esposa. E a lei, os judeus, eles são pessoas totalmente diferentes de eu e você. Quando eles perdiam alguém da família, tinha algum luto dentro de casa, eles choravam, mas choravam de gritar. Não é aquele choro que a gente chora, sabe? Aquele choro da alma que a gente chora, parou, se distrai, ri. Não. Eles choravam de soluçar, aquele grito na alma. Aquele grito, se você passasse perto de uma casa de um judeu em luto, você ia entender, nossa, está sofrendo muito. Porque eles gritavam dia e noite. Andavam descalço, andavam ali com panos de saco, se lamentando, gritando, chorando. E agora você imagina, Ezequiel não pode fazer nada disso. Ezequiel tem que ficar calado e entender a sua chamada diante do Senhor Jesus. Será que eu e você estamos preparados para viver realmente a chamada a qual o Senhor tem para as nossas vidas? Porque a gente fala assim, eu tenho uma chamada para louvar, eu tenho uma chamada para pregar, mas você entende o que é uma chamada diante do Eterno Todo-Poderoso? Você entende o que é ser separado e entender quando Deus falar e entrar na tua casa e dizer, vou levar, e você vai ficar calado, não vai chorar, porque o meu trabalhar na tua vida. Será que você entende isso? Será que você compreende? Você passar por um luto e não poder chorar. Será que você entende? Sentir a dor e não poder colocar para fora, porque a chamada precisa gritar mais forte dentro de você. Será que você entende isso? Está aqui em cima, irmão, é muito fácil. Agora viver a chamada é muito doloroso. E existem pessoas que se comparam ao profeta Ezequiel, irmãos. Se você entender a história desse homem, desse profeta, você vai ver que você não é nada. Porque é um chamado de dor. E Deus, Ele está falando, Ezequiel, nas minhas palavras, eu sei que você está sofrendo, eu sei que é doloroso para você, mas eu preciso te usar como um exemplo para as pessoas entenderem que eu faço da forma e da maneira que eu quero. E agora Ezequiel, talvez entristecido por dentro, mas nada mostrado por fora, ele ali com seu turbante fechado, preso, e as pessoas lá fora pensando que ele ia sair gritando, que ele ia ficar 7 dias dentro da sua casa. Quem é que sai na porta da sua casa com os seus pés calçados, com a sua veste normal, com o seu rosto
Será que você faria como Ezequiel? Deus tirou, e agora quem está profetizando é quem perdeu alguém dentro de casa, porque a chamada arde mais. Como Jó perdeu tudo, perdeu gado, perdeu filho, mas ele está dizendo: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Independente do que aconteça, independente da doença, independente do luto, independente do questionamento, independente daquilo que foi tirado, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A chamada precisa continuar acesa. Vou tirar as delícias dos seus olhos. Eu vou tirar. E será que se você perder, você vai continuar? Ou será que se para você continuar, o Senhor precisa arrancar? Porque muitas pessoas, infelizmente, só funcionam assim. Deus tira, eu entro. Deus vai tirar, vou subir monte, vou para as vigílias, vou fazer campanha de jejum, de oração. Vou entrar na tua casa, vou tocar no teu filho, vou tocar na tua esposa. Opa, pastora, não vou sair mais da igreja, vou pegar o trabalho novamente de oração, pode contar comigo. Muitas das vezes a gente só funciona assim. E agora esse exemplo que o Senhor fez com Ezequiel, ele vai fazer com o povo. Avisa eles, Ezequiel, que da mesma forma que eu fiz com você, eles vão passar, eles vão padecer. O Senhor, ele avisou diversas vezes. As pessoas não despertaram, não acordaram. O Senhor, ele entrou, assim como ele tirou aquilo a quem Ezequiel amava, o Senhor tirou de muitas pessoas a qual as pessoas amavam. E eles não puderam sofrer o luto, não puderam exercer o luto, não puderam chorar, não puderam gritar em praça pública, porque era a própria mão do Todo-Poderoso naquele povo. Porque a gente tem mania de falar: é o diabo que está trazendo essa prova. Mas você já parou para pensar e entender que muitas e muitas coisas que acontecem sobre as nossas vidas é o próprio Deus que está permitindo? A enfermidade entrou dentro da minha casa, é o diabo? Não, é Deus, que é a forma de Deus trazer você para Ele. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, as portas se fecharam. Senhor, manda fogo nesse demônio. E Deus está falando: sou eu que estou palestrando contigo, filho. Sou eu que estou palestrando contigo, filha. Porque quando as portas estavam escancaradas, você esqueceu de mim, você esqueceu de me buscar. Agora hoje eu arranco as delícias dos seus olhos para você se achegar a mim. É palavra. Não é nada que de mim, é palavra. Lê que você vai entender, vai compreender. E o Senhor Jesus, ele falou forte ao meu coração a respeito disso. O Senhor, ele quer que nós despertemos desse sono. Esther, mas eu não estou dormindo. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. A gente está perdendo tempo com muitas coisas e se esquecendo da chamada a qual Deus tem sobre as nossas vidas. Desperta tu que dorme. Entra para dentro da arca, porque Jesus, ele está voltando. Tenha consciência, compreenda que aquilo que Deus, ele tem sobre a tua vida, no tempo
falar contigo nesta noite. Se desperta desse sono. Se desperta desse sono. Não é só estar dentro do templo. É entender e compreender quem você é diante de Deus. Não deixa o Senhor arrancar para te fazer despertar do sono. Deus, Ele fez isso com o povo, para que o povo despertasse diante dEle. Não deixa chegar a esse ponto dentro da tua casa, para você despertar a guerra espiritual, porque o mundo espiritual é muito vivo, e muitas das vezes eu e você estamos com os olhos fechados, com os ouvidos tapados, e Deus está falando, vou entrar, e eu e você estamos com cara de paisagem no meio da situação, e Deus está falando nesta noite, se desperta, porque senão Ele vai entrar e vai te despertar. E será que eu e você estamos preparadas para quando o Senhor entrar, para nos despertar? Será que eu e você só vamos pegar e entender e compreender o que Deus tem sobre as nossas vidas quando Deus entrar e arrancar? Deus, Ele usou como exemplo o povo. Vou arrancar e vou tirar para vocês entenderem que eu sou Deus. Se desperta. Se desperta. Se desperta. Palavra de prosperidade é muito bom, porque Deus, Ele é um Deus próspero. Ele dá e Ele dá mesmo. Mas a palavra que você precisa ouvir é que Ele está voltando e você precisa se despertar. Palavra essa que está escassa, porque as pessoas hoje em dia só querem pular, só quer corinho, pular corinho. Amo corinho, vocês sabem disso. Mas aquilo que arde ao meu coração é a palavra, e a palavra é: desperta tu que dormes. Ah, Esther, mas eu já sou crente, eu já sou evangélica, eu já sou do altar, eu já sou da mesa de oração, eu já prego, eu já louvo, e o Senhor, Ele continua a dizer: desperta tu que dormes, porque se nós não nos despertarmos, o Senhor, Ele vai entrar e vai nos despertar, assim como Ele fez com aquele povo. O Senhor, Ele vai tirar as delícias dos olhos de muita gente para se achegar diante dEle. E aí, será que Deus, Ele precisa tirar para você se achegar diante dEle? Será que Deus, Ele precisa mostrar o poder dEle na tua vida para você entender o que você é diante dEle? A chamada precisa arder. Aleluia. Mas o despertamento precisa ser muito maior sobre as nossas vidas. Amém. Jesus, Ele está voltando, independente do que falam, do que digam, eu continuo na palavra, porque Ele vem. Independente dos questionamentos, Ele vem. E eu sei que Ele vem. E eu quero ser como João Batista, aquele que prega no deserto, independente de quem está ouvindo e quem não está. Independente de altar, de microfone, eu quero estar lá. Arrependei-vos, desperta. Desperta tu que dormes. Porque a gente sabe para aquilo que a gente foi chamado. Independente do que aconteça, independente da circunstância, seja aquilo a qual o Senhor te chamou, independente de local, independente de mesa, continue com a sua essência, continue com a sua postura, mantenha a sua essência, mantenha a sua postura, não mude por cargo, não mude por homem na terra, não mude por microfone, não mude por altares, mantenha a essência que tem dentro de você. Mas Deus me usa com palavras duras, Deus te usa, isso é o mais importante. Não liga para o que vão dizer, continua sendo João Batista na terra, continua sendo Jeremias na terra, continua sendo Ezequiel na terra, porque o que vale não é essas quatro paredes,
apagam, a presença continua acesa dentro de mim, e eu levo para dentro da minha casa, eu levo para dentro do meu quarto, do meu trabalho. A presença não é só aqui dentro, a presença é onde eu colocar a planta dos meus pés. Porque as pessoas acham que Deus só está aqui dentro do templo. Não. Fique com essa palavra e se desperte, e não deixe o Senhor entrar dentro da sua casa para te despertar. Não deixe. Se desperte antes. Não deixe o Senhor Jesus te despertar, entrar dentro do seu trabalho, entrar dentro das suas finanças, entrar no seu relacionamento, entrar nos seus filhos, na vida do seu esposo, da sua esposa, para você entender e compreender aquilo que Ele tem contigo. Se desperte antes, porque grande é o trabalhar de Deus na tua vida, amém? Você que pode, aplaudir o Senhor nessa noite. Deus tem que falar.